Olha, vamos agora falar com o repórter Betinho Nascimento, que atualiza pra gente o caso do advogado que foi baleado na semana passada no bairro do Cristo Redentor. Betinho, o que é que se tem sobre esse caso? Bom dia, meu filho. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno Pereira, muito bom dia para você, bom dia para a Paraíba inteira. Eu tô aqui na Central de Polícia, bem em frente à Delegacia de Homicídios. Pelo menos uma das delegacias que investigará esse caso até o momento. Isso porque existe sim a suspeita de que se tratou aí de uma tentativa de assalto, resultando num latrocínio tentado, que é justamente quando os indivíduos, os assaltantes, querem ou desejam ferir a vítima e para isso, inclusive, até atiraram. A novidade desse caso é esse vídeo agora que a Paraíba inteira vai ver. Um circuito que registra um momento em que o advogado, pelo menos o carro, é atingido pelo tiro. 7h35 da manhã da última sexta-feira, dia 15, bairro do Cristo Redentor. O advogado criminalista Wagner Silva Pinto, 29 anos, que também trabalha como motorista de Uber, estava chegando em uma rua do Cristo Redentor. Para o carro, alguns segundos depois, dá para observar nas imagens que chega aí uma moto. Lá no alto da imagem aparece uma motocicleta. 2 indivíduos com capacete chegam nela. Eles param o carro e rapidamente dá para observar ali que possivelmente é o momento que eles anunciam o assalto. Estou falando possivelmente até porque não há uma confirmação de que foi uma tentativa de assalto. Na sequência, o advogado arranca com o carro. E é nesse momento em que dá para ver, inclusive, o fogo saindo da arma dos indivíduos, dos assaltantes, no momento em que a vítima é atingida com um tiro na cabeça. Esse tiro atingiu a coluna esquerda do carro, que divide a janela da frente com a janela de trás ali do motorista e do passageiro de trás. Depois que acaba transfixando a coluna, atinge a cabeça da vítima na região aqui um pouco abaixo da orelha. Ele ficou consciente e orientado. Esse fato aconteceu em 7h35 da manhã. Ligou para os parentes, chegaram no local aí o pai dele e a irmã dele. Na sequência, a Polícia Militar também foi acionada, uma viatura do 1º Batalhão, 7ª Companhia, que atua na região do Cristo Redentor, e o SAMU foi acionado. A gente conversou semana passada com a equipe médica do SAMU, que trouxeram detalhes sobre o atendimento, que chegaram no local, visualizaram toda a cinemática, ainda conversaram com a vítima. Ela estava consciente e orientada, porém bastante sonolenta. O advogado precisou ser entubado ainda mesmo dentro da ambulância do SAMU e foi levado aí em estado de saúde considerado grave para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Outra novidade é mais um boletim do trauma que foi divulgado hoje. De acordo com esse boletim, o doutor Wagner Silva Pinto, de 29 anos, o advogado que foi atingido por esse tiro na cabeça, segue internado. O estado de saúde é grave, porém estável. O que é que significa isso? Quando ele está com a situação grave, porque o tiro foi na cabeça, mas nem há melhora e nem piora, Está uma estabilidade, Se mantém dessa forma. Isso significa que o quadro é estável, mas a situação de saúde no momento é considerada grave. Claro que a gente vai conversar posteriormente com a equipe médica, com o doutor responsável pelo Hospital de Trauma de João Pessoa, o médico que irá trazer as informações mais detalhadas do que é que vai acontecer daqui para frente. Do lado da medicina, a gente espera agora todo o trabalho realizado pelo trauma, pede a Deus para que ele saia logo dessa, e do outro lado é aguardar ou Delegacia de Homicídios ou a DCCPAT, Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, que investiga justamente os assaltos que acontecem aqui em João Pessoa. Se foi de fato confirmado se for confirmado essa questão da tentativa de latrocínio, aí é com a DCCPAT que vai investigar, inclusive através dessas imagens desse circuito, para identificar essa motocicleta, identificar esses homens que estavam aí na motocicleta e realizaram este atentado contra a vida do advogado Wagner Silva Pinto, de 29 anos de idade. E aí sim, ou a Delegacia de Homicídios ou a DCCPAT, posteriormente, depois de investigar, vai conseguir prender esses homens. Eles vão passar aqui pela porta principal da Central de Polícia e ficarão à disposição da Justiça. Esse é o procedimento comum e a gente acredita que ainda vai acontecer. Repito, não há confirmação de que foi uma tentativa de assalto. Também não há confirmação de que foi uma tentativa de homicídio. Com isso, as duas delegacias
em parceria e de forma conjunta, agora estão procurando localizar esses indivíduos, sobretudo identificá-los para poder prendê-los. Bruno Pereira, essas imagens aí, inclusive muito fortes, mostram o momento em que esses indivíduos atiram contra o advogado. É uma novidade sobre esse caso esse que a gente não vai esquecer, vai continuar acompanhando aqui na TV Arapuã. Eu volto contigo. Obrigado, Betinho. O caso do advogado Dr. Wagner, como vocês estão vendo, olha, é um caso que, ao que nos parece, pelas imagens que nós vemos, claro que nenhuma possibilidade pode ser descartada. O Dr. Wagner tinha 29 anos, recém-formado, advogado, trabalhava também para complementar a renda. Me dá uma tela cheia, por gentileza, aí. Percebam, os camaradas se aproximam de moto, eles descem, anunciam uma espécie do assalto e ele foge. Ele foge. Percebam, o garupa desce, ao que eu imagino é que se fosse realmente uma execução, o garupa nem descia da moto. Fosse uma execução, raciocinem comigo. Quando há uma execução, o garupa ele não ia descer da moto, se ele fosse só executar. Percebam, o Dr. Wagner ele trabalhava como aplicativo também, porque tudo que um pistoleiro quer é finalizar o serviço, se possível, do local onde ele está, para poder não ter tempo de descer. O pistoleiro, ele calcula tudo. Percebam, ele vai ali, ó, é um assalto, aí vocês vão ver, a polícia vai concluir que foi assalto. Eles se aproximam, ó, percebam, o pistoleiro, ele desce do carro. Se ele fosse praticar apenas o homicídio, ele não ia descer do carro, ele fazia de cima da moto mesmo. Chegava atirando, ou então o camarada da moto parava um pouco mais na frente, que era para ele ter a visão. Mas percebam, ele chega, bota a arma, que é para o camarada abrir a porta e ele tomar o carro. Só que o Dr. Wagner, ao reagir, eles acabam atirando. Então, assim, pela experiência daquilo que eu vivo diariamente aqui no nosso dia a dia, é uma linha que a polícia deve trabalhar, deve ser a linha de assalto. A última vez, o Dr. Wagner estava parado, trabalhava como Uber, a situação dele é grave, está internado no hospital de trauma. Ó, os bandidos observam o carro dele parado. Eles se aproximam, ó, para por favor a imagem, volta um pouquinho e para por gentileza, pessoal. Bota só uma coisinha, né? Isso, volta lá por gentileza. Volta aí por gentileza. Ele vai voltar agora, ó. Eu pedi para ele parar, por favor. Eu queria que ele parasse, por gentileza, para mostrar quem está em casa. Aí já mostrou, opa, tô vendo aqui já a tela cheia. É um pouco maior aqui, né? Mas tá tudo bem. Ele vai colocar agora. É só dar um play, pessoal, assim, em cima do local lá que eu pedi. Ele vai colocar agora. Pronto. Coloca lá, por gentileza. Não é para dividir, é para dividir a tela ao meio, é só colocar. Bota lá, por gentileza. Pessoal. Eu vou chamar o doutor